E então, senhoras e senhores, no vídeo de hoje nós vamos falar por que trabalhar com vendas é uma boa ideia, uma excelente escolha, foi a melhor decisão que já tomei na minha vida e o que torna um negócio altamente sustentável. A gente vai falar sobre esses aspectos no nosso bate-papo de hoje, na nossa troca de experiência. Me diz aí, tudo certinho com você do outro lado? Se sim, que legal, fico feliz em poder estar aparecendo aqui na tua tela. Como já falei, a minha filosofia de vida é a seguinte: sempre que eu aparecer por aqui, eu vou estar com a determinação e a expectativa de quem está aparecendo pela primeira vez em sua tela. E talvez essa seja uma grande verdade, você esteja me vendo pela primeira vez. Se esse é o caso, coloca aqui embaixo para que eu saiba. Coloque escrito assim, ó, nos comentários, primeira vez. Obrigado pelo teu feedback, obrigado pela tua generosidade, obrigado pela tua interação. E se esse assunto já te despertou interesse, faz o seguinte, fica com a gente. Hoje eu estou muito acelerado, né? Abri aqui um pequeno parêntese para te dizer que hoje eu tava a hiperatividade e a adrenalina estava tanto no teto que eu estava ali usando um pouquinho de tempo, e isso muito pouco mesmo, para o entretenimento. E eu estava tão tagarelando que alguém do outro lado era uma jogatina online, tá? Eu sou péssimo em jogo, devo admitir para você. Mas eu estava jogando truco online e aí alguém disse, pelo amor de Deus, cara, joga, para de falar. Eu digo, mano, ignora. Aí o outro, imperativo, loucão, enfim. E tava super divertido, super bacana. Mas o que acontece? Vamos voltar para o que interessa. E eu estou falando o quanto eu estou acelerado porque eu estava aqui praticamente tropeçando nas próprias palavras. Mas fica tranquilo que eu não vou devagar aqui, nem vou me distanciar do nosso tema de hoje, que é sobre por que vender é uma excelente escolha, uma excelente decisão, porque para mim particularmente foi a melhor decisão da minha vida e o que torna um negócio altamente sustentável. Todas essas respostas eu te darei até o final do vídeo. Se você achar esse assunto interessante para você, por favor, fique com a gente até o final. E eu acredito seriamente que você não vai se frustrar, não vai se decepcionar. Tem algumas etapas na venda, e aqui eu já vou começar a responder o que torna um negócio altamente sustentável. Eu vendo no formato ambulante, simples assim, eu levo o meu produto até o cliente. Nas circunstâncias atuais de mercado, eu diria que eu não sei o que fazer, não sei como me importar se me colocarem num local fechado e estático ali para poder desenvolver as minhas estratégias de venda. Sinceramente, eu aprendi a interagir com esse sistema, com esse modelo de venda que, sinceramente, eu comentava com alguém outro dia. Eu não saberia como me portar, não sabia o que fazer, né, se me colocassem para ficar parado e esperando que os clientes viessem até mim. Então, portanto, vender, porque que, particularmente para mim, as vendas constituem simplesmente um bom negócio, porque é através das vendas, evidentemente, que você tem a capacidade de flexibilizar o teu salário. Se você é obrigado a cumprir uma certa carga de horário, uma certa carga horária, é muito evidente que você vai ficar preso às circunstâncias de receber o mesmo salário sempre, sempre, sempre e sempre. Se você vende um produto, um serviço ou implementação, uma consultoria, que eu costumo dizer que consultoria é vender conselhos, afinal de contas, quem vende esse tipo de produto já passou pelo processo, já entendeu como as coisas funcionam e vai explicar para outras pessoas como efetivar também o mesmo negócio. E para quem vende um produto em específico, que é o meu caso, qual é o conselho? Entenda que para que o negócio seja altamente sustentável, o que vai garantir isso é que se você fizer venda recorrente, se você conseguir fidelizar o teu cliente. Para que isso aconteça, é muito evidente que algumas questõezinhas, eu diria primordiais, indispensáveis, precisam ser levadas em consideração.
Uma delas é você ter um bom produto. E o que constitui um bom produto? Um bom produto é aquele produto que foi pensado para um mercado que já existe. Como assim? Existe uma dor, existe uma dificuldade, existe um problema e o teu produto foi pensado para solucionar esse problema. É garantido que isso vai dar certo. Aí tá. Por exemplo, rapidinho aqui, tá? Panificação é um produto que foi feito para solucionar problema? É evidente, né? Todo dia você precisa alimentar-se. E o problema, não vou dizer da fome, mas da necessidade de se alimentar, precisa ser solucionado. Então, quem faz panificação já sabe que existe o mercado. Vai depender no bairro onde ele está estabelecendo o seu negócio, não tem como dar errado. Ah, mas se tiver muita concorrência, vamos lá. Eu falava no conteúdo anterior, volto a repetir isso aqui. Conrado Adolfo fala sobre a qualidade do produto. Tenha um produto com uma qualidade tão excelente que os teus concorrentes tenham vergonha de colocar algo inferior, mas que não tenha a capacidade e a energia também de fazer algo superior. Padarias, tem diversas, mas eu particularmente, só aqui no bairro onde moro, já compramos em 1, 2, 3, 4 padarias diferentes. Por quê? Começamos comprando em uma mais perto. Posteriormente, uma outra, embora um pouquinho mais longe, mas com uma qualidade melhor. Encontramos uma outra terceira com a qualidade do pão, que aqui na minha região se chama massa fina, e que eu chamo pão doce, com uma qualidade, no meu ponto de vista, excelente. E recentemente encontramos uma outra com os pães mais graúdos e extremamente saborosos. Então, entenda que por mais que exista a concorrência, se o seu produto for de alta qualidade, você vai ter a certeza de que tem um produto vendável. Então, é isso. Uma questão muito simples. Tenha em mente de que o teu problema, ele pode estar à altura das concorrências ou da concorrência, independente de quais sejam e de quantas sejam. Tenha isso em mente. Depois, a abordagem do vendedor, abordagem inteligente, um vocabulário adequado é primordial, depende do tipo de venda, principalmente quando se trata do tipo de venda que eu faço, que é a venda, como já falei, repito, ambulante, onde vou até o cliente para fazer a oferta do meu produto. Então você não imagina o quanto uma abordagem certa, na hora certa, para a pessoa certa, faz toda a diferença. Um outro dia, um cliente me ensinou uma abordagem que, sinceramente, eu estava desatento. E deixa eu te trazer aqui uma dica de ouro. Deixa aí em caixa alta, se possível. Guarda num lugar especial essa dica. Quebra de objeção é muito interessante. Mas para isso você precisa estar muito presente na cena. Como assim? Às vezes você está presente de corpo, mas está com a mente em outro lugar. Não faça isso. Se você tiver que ir vender nesse estado de espírito, esquece, porque vai ser um péssimo dia de vendas. Os resultados não serão o aguardado ou almejado. As conversões serão péssimas. Por quê? Você está com a cabeça em outro lugar. Então, não permite. Por mais que a gente saiba, isso é verdade, todo ser humano naturalmente tem problemas. Não leva o teu problema, não leva isso para o pessoal, seja profissional, não leva o problema para o teu ambiente de vendas, porque problemas já existem inúmeros e as pessoas já estão cheias. As pessoas estão tentando resolver cada um o seu problema. Então não tenta levar, transferir o teu problema e com a cara ruim. Isso é péssimo para os negócios. Tenta levar um clima leve, tenta transferir para a pessoa com quem tu estás entrando em contato um clima agradável, tá bom? Essa é a palavra para resumir. Então leva isso muito em consideração. Então vamos lá. Um cliente outro dia me fez com que eu aprendesse a contornar uma objeção de forma muito simples. E isso já aconteceu diversas vezes posterior a esse evento. Cheguei no local e aí ele disse, olha, já era quase meio-dia. E ele disse, olha, se eu pegar o consumir um produto a essa hora, isso aí vai interferir
na qualidade do meu almoço, não vou conseguir almoçar. E eu simplesmente estava tão desatento ao que estava acontecendo, ou não estava preparado para aquela venda no momento, eu simplesmente comecei a pegar os meus produtos e colocar de volta na minha caixinha. E por que eu estava recolocando? Porque, nesse sentido, eu já aprendi que, na maioria das vezes, inclusive, eu até comento com o cliente, antes de responder para você o preço, permita-me que eu te apresente, por quê? E eu brinco, né? É sabido que as pessoas começam a degustar alguma coisa com os olhos. Tem pessoas altamente visuais, então se você tira o produto do ambiente e começa a expor, evidentemente isso vai despertar o desejo de consumir. E se o produto tiver então exalando um cheiro agradável, a visão com o olfato vai fazer com que o processo de conversão seja ainda mais acelerado. Comecei a recolocar de volta o meu produto e aí ele falou, me responde uma coisa, se eu comprar o produto agora, isso me impede de consumir ou degustar depois? Eu digo, não. Ele perguntou, e por que você não argumentou? Depois disso, jamais eu perdi esse argumento. Acabei de almoçar. E eu digo, e eu já cheguei providencialmente trazendo para você a sobremesa. Eu ainda não almocei. Aproveita que eu estou aqui no momento para que depois você não se arrependa. Guarda no lugar para que possa continuar conservado e depois, mais tarde do seu almoço, já deixa um espaçozinho no estômago e quando aquela vontade da sobremesa chegar, você já adquiriu o produto. E algumas vezes, quando no momento a pessoa tem um recurso para disponibilizar, adivinha o que acontece? Ele acaba, evidentemente, comprando. Uma outra situação que diz respeito à abordagem inteligente, e eu nem sabia que no momento constituía-se uma abordagem inteligente, mas que deu certo, foi, cheguei no ambiente e, incrivelmente, já tinham passado por ali 2 ou 3 vendedores. E essas moças compartilharam comigo que entraram em acordo com uma outra e diz, hoje nós não vamos gastar mais nada. E aí eu chego com uma caixinha com uma forma resoluta, sério, até certo ponto, e disse, eu vim aqui por causa de apenas um objetivo. E esse local é um local onde se faz transporte de cargas. Quando elas me viram chegar com o meu isopor, ou até então ela não sabia do que se tratava, mas com um embrulho, um pacote, alguma coisa na visão delas, eu digo que eu vim aqui apenas para um objetivo. E elas já pensando que seria um envio de algo ou uma reclamação, ela disse, o que aconteceu, senhor? Podemos ajudar? Ou do que se trata? Eu digo, eu vim aqui para antecipar a sobremesa hoje de vocês. E aí elas começaram sorrindo, porque elas estavam tensas, pensando que se tratava de uma outra situação, e eu estava apenas usando uma abordagem descolada, diferente, para poder criar uma empatia ou um ambiente para então eu ofertar o meu produto. E elas riram, acabamos fazendo amizade e compraram o produto e posteriormente acabaram fidelizando, se tornando... E quando eu falei de altamente sustentável, você tem que pensar em fidelizar cliente. E como você vai fidelizar o teu cliente? A fidelização de cliente é a chave para que você possa continuar fazendo vendas recorrentes. E isso só acontece se você tiver, evidentemente, um produto que tenha uma qualidade que agrade o teu cliente. Então, se você é daquele tipo de vendedor que se acha espertalhão, trapaceiro, que vai empurrar a venda em teu cliente, saiba que da próxima você vai precisar passar por ali, numa próxima oportunidade. E quando isso acontecer, se o teu produto foi um produtinho meia boca, sinto muito, mas você vai estar ferrado. Uma outra situação, entenda que se você, e aqui em outro momento, uma vez que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, para que você possa assimilar os princípios, a gente fala sobre criar vínculos. Qual o melhor caminho para que você possa criar vínculos com o teu cliente recorrente? Você tem que preparar, faz-se necessário que você prepare o caminho para que em momentos posteriores, e isso começa evidentemente com um bom produto, resolução honesta dos problemas para que a pessoa fique satisfeita e volte a comprar
de você. Tudo certo até então? Se você achou interessante o nosso bate-papo, não sai ainda, por favor. Não antes de curtir, deixe, por favor, a curtida em nosso conteúdo. Já aproveita se servir para outra pessoa. Compartilha esse material com outro ser humano que você acha que será auxiliado, que vai gostar de consumir o conteúdo. E faz o seguinte, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, será uma satisfação tê-lo aqui como uma base forte da nossa comunidade. Até mais!